as portas para que entre o Rei, que entre o Rei da glória, o invencível Senhor das guerras, Jesus. Este é o nome sobre todo nome. Já posso ouvir o seu rugido aqui. E em seu nome os gigantes cairão. Já posso ouvir o seu rugido aqui. E em seu nome os gigantes cairão. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. O Rei da glória está entrando aí na sua casa agora. O Rei da glória está entrando no seu lar. O Rei da glória está entrando no seu coração. O Rei da glória está entrando. Quem é este, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Este é o Rei da glória. Ouço seus passos, sim, ele vem, clama o seu nome. Sinto seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem, clama o seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Ouço seus passos, sim, ele vem, clama o seu nome. Não temerei, sinto seu fogo queimando aqui. O Rei chegou, o Rei chegou. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o Rei, ele é o Rei. Meu Deus é o leão da tribo de Judá. A morte não venceu. Ele é o Rei, ele é o Rei.
ver senão um vale de ossos secos? O que posso dizer se já se foi a esperança? A nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. O Filho do homem mude a história com sua boca, profetiza e fonte alegria, e venha Espírito e haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. O que posso ver se não um vale de ossos secos? O que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza e volte a alegria, venha Espírito e haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Esse é o momento profético. Esse é o momento profético em que nós abrimos nossas bocas para declarar a vida do Senhor, a vida que vem do alto. É o momento onde a gente profetiza e algo é gerado. Eu não sei o que precisa ser gerado agora na sua vida, no meio da sua família, na sua casa, mas esse é o momento que o Senhor está te dando nessa hora de você abrir a sua boca e profetizar. Profetizar sobre um vale de ossos secos
E no momento que você abrir a sua boca, no momento que você abrir a sua boca para profetizar, ressuscitarão todos os seus sonhos, ressuscitarão todos os projetos que Deus tem na sua vida, ressuscitarão o projeto que Deus tem na sua família, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho. Então agora, em nome de Jesus, abre a sua boca e profetiza, porque o Senhor dos exércitos, Ele está se levantando nessa hora do seu trono, está se inclinando para ouvir o seu clamor. Então nessa hora, em nome de Jesus, levante do seu sofá, de onde você está agora, pegue na mão do seu irmão aí, da sua família, dos seus filhos, e como família comece a profetizar. Comece a profetizar em meio ao caos, comece a profetizar no meio do nada, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas, e Ele está começando nessa hora sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Profetiza em meio ao vale de ossos secos. Profetiza que o Senhor, Ele pode todas as coisas e Ele vai fazer. Profetiza a vida, profetiza a vida, profetiza vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida de Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Cante isso na sua casa. Abre a sua boca e profetiza isso. Que o Senhor venha restaurar o seu casamento, que o Senhor venha restaurar os seus negócios, que o Senhor venha restaurar o seu ministério, e que você viva uma vida no sobrenatural. Que a morte tornando vida, ressuscita, 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 ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, oh, ressuscita. Profetizamos vida do Espírito, vida do Espírito. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos e começar a profetizar sobre os 4 cantos da sua casa. Vida, vida naquilo que você já não tem visto, mas vivo. Vida naquilo que já foi esquecido. Eu quero te convidar
porque a bênção do Senhor está sobre nós. E a bênção do Senhor não se remete apenas a bens materiais, a conquistas físicas. A bênção do Senhor, aquela que queremos, aquela que desejamos, é a bênção de ter a presença dEle todos os dias. E saber que essa presença alcançou os nossos filhos, alcançará os nossos netos, e de geração em geração a presença do Espírito Santo de Deus estará viva. Querido, não existe bênção maior do que essa. Nós conseguimos ver os nossos avós, os nossos pais, com prazer em ver nós, os nossos filhos no altar, no centro da vontade de Deus. E eu quero te dizer, não existe bênção maior do que essa. De saber que não se perdeu, que a essência do Espírito não se perdeu, que a presença do Deus Altíssimo ainda habita em nós, ainda habita neste lugar. Que o Senhor nos dê a bênção de carregar essa presença todos os dias. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000
gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, e teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, no teu riso, no teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Desampara, Senhor. Ele é contigo. A tua bênção nos alcançou e alcançará os nossos. Nós profetizamos com os nossos lábios e cremos com o nosso coração. Deus, as bênçãos nos alcançarão se andarmos no teu caminho. A palavra do Senhor em Deuteronômio diz isso. Diversas bênçãos, diversas profecias, mas para aquele que obedecer, para aquele que fizer. E se você obedecer, e se você andar, e se você ouvir a palavra do Senhor, e se o seu coração estiver inteiramente nele, as bênçãos te alcançarão. Nós cremos nisso. Essa presença dentro deles, que os nossos filhos, que os filhos dos nossos filhos gastem a vida aos teus pés. Em nome de Jesus nós profetizamos. Declare isso.
Aleluia, Deus. Como eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Como eu sinto a graça do Senhor inundando, inundando, inundando o meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. Continue declarando isso. Diga amém, diga. Diga amém, Senhor. Assim seja. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Permita que o Espírito Santo de Deus inunde o seu coração. Permita que Ele venha agora inundar o seu ser. Quem sabe, quem sabe, quem sabe, você está precisando agora sentir o amor dEle, a presença dEle, o toque dEle na sua vida. Quem sabe você está precisando agora ser levado por Ele a um lugar que você ainda não esteve, numa experiência que você ainda não teve com Ele, em uma profundidade de revelação que você ainda não recebeu de Deus. Quem sabe nesta noite você pode ser tocado de uma maneira que você ainda não foi. Você pode receber uma visão que você ainda não teve. Você pode receber agora uma palavra que ninguém ainda recebeu. É em adoração, é nesse ambiente, é nesse ambiente, é nesse ambiente, é nesse ambiente que é gerado em meio à adoração. Porque vai passar tudo, mas a adoração a Deus permanece para sempre. Nós estamos aqui treinando para uma adoração eterna, e nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz. Nós não adoramos a Deus pelas coisas boas que temos. Nós não adoramos a Deus pelas coisas que nós conquistamos. Nós adoramos pelo que Ele é. Nós adoramos pelo que Ele é. Nós declaramos que Ele é o amém, que Ele é o início, que Ele é o fim, que Ele é quem começa, que Ele é quem termina, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, e é digno da nossa adoração. É digno do nosso louvor. Você pode dizer mais uma vez amém? Diga. Eu quero que você vai subir nessa pressão e dizendo para Deus: Pai, o Senhor é aquele que dá o amém. Esse é o teu selo. Oh, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. E eu sinto que nesta noite esse amém é uma resposta de Deus para a sua vida. O ministério de louvor não apenas escolheu uma canção. O ministério de louvor não apenas quis colocar esta canção como a última canção do período do louvor e da adoração. Mas o Espírito Santo de Deus os conduziu para esse momento, porque Ele precisa que você entenda que Ele é o seu amém. Ele precisa que você entenda que essa é a palavra que define, que determina algo profético na sua vida nesta noite. Aleluia. Que determina o haja de Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Será que você pode, em nome de Jesus, fazer esse ato profético? Teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até mim. Oh, dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua
família, em teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, em teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que tua bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. E aleluia. Eu quero te estimular num ato profético, já que Deus nessa noite está estabelecendo um marco, um amém. Ele está estabelecendo uma palavra que é profética para minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Põe sua mão aí no seu coração, mesmo em casa. Você recebe essa palavra, começa a declarar que você recebe essa palavra. Eu recebo o seu amém, porque escute o que o Espírito Santo de Deus gera no meu coração nesta noite. Nós recebemos várias determinações que são humanas, e algumas dessas determinações são sentenças, e são sentenças que são negativas, que promovem medo, que promove a angústia, a incredulidade, que rouba a paz, que rouba a nossa fé e a nossa energia. Essas sentenças, essas palavras, vêm como uma flecha do diabo contra a nossa vida, contra a nossa casa. A gente começa a se levantar e o diabo quer que a gente caia. Mas Deus, Ele diz para você nesta noite, que o que Ele determina, é o que você deve verdadeiramente receber e acolher no seu coração. Você recebe um amém de Deus nesta noite. Você recebe nesta noite um selo profético de Deus sobre a sua vida, para que você possa, em nome do Senhor Jesus, sair dessa sentença e desse lugar que está causando para você angústia e dor, para que você possa avançar e, em nome do Senhor Jesus, receber no seu coração e na sua vida o amém de Deus. Feche os seus olhos, põe sua mão sobre o seu coração,
sobre o seu peito e ore comigo. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós somos tua igreja, teus filhos e filhas. Nós não esperamos uma fala que seja humana. Deus, nós não queremos uma resposta que venha do homem para a nossa vida. Nós esperamos uma resposta que venha do Senhor. Pai, a sua resposta às vezes contraria tudo aquilo que a sociedade, tudo aquilo que o homem, tudo aquilo que a circunstância que o mundo está dizendo. E Senhor, eu quero que nesta noite, onde a sua igreja está clamando, está orando, está adorando, está buscando, está com a mão agora no coração, no peito, dizendo: Deus, o Senhor que é a minha resposta, o Senhor que é o meu amém, é o amém para a minha saúde, é o amém para as minhas finanças, é o amém para o meu casamento, é um amém para a vida dos meus filhos, para o meu comércio. O Senhor quer o amém para as decisões que eu tenho que tomar hoje, para que amanhã, segunda-feira, eu possa, ó Deus, viver o seu milagre e o transbordar do Senhor na minha vida. Pai, que eu ouça nesta noite não aquilo que a circunstância ou que o homem está dizendo, mas aquilo que o mundo espiritual está ecoando, o amém de Deus, o selo de Deus, a sentença de vida, de triunfo, de bênção e de vitória, Senhor. Que assim seja, Senhor, que se cumpra na vida do teu filho e da vida da tua filha, Senhor, esse amém, essa palavra profética, essa palavra liberada sobre cada coração. É isso que oramos, que profetizamos e determinamos em nome de Jesus. Então, Pai, eu ergo as minhas mãos sobre os seus filhos e suas filhas, e peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nesta noite renovar a esperança. Esperança não está ligado àquilo que nós estamos vendo, mas a esperança está ligado àquilo que nós cremos. Maior do que a circunstância é a palavra que sai da boca de Deus. Maior do que a sentença humana ou demoníaca, diabólica, é a palavra que sai da boca de Deus. O Senhor é o sim e o amém. O Senhor é o sim e o amém. E é essa voz que eu quero que agora entre, que penetre em cada lar e em cada coração, e inunde cada um de paz e de alegria, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Receba o sim e o amém de Deus na sua vida. Nós queremos adorar ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa semente. E esse é o momento que o meu coração, ele explode de júbilo e de alegria, de verdade, porque, queridos, eu creio que esse é um momento talvez tão espiritual quanto o momento da adoração, tão espiritual quanto o momento onde nós recebemos a palavra de Deus. Não é um momento chato, não é um momento da cobrança de pedágio, não é um momento onde você pode tirar esse tempinho para ir beber uma água, para ir no banheiro, para poder bater algum papo, ou até visitar uma outra live. Não é tempo para isso. É tempo para você entender que esse é o momento em que você adora ao Senhor, não apenas em espírito, mas em verdade. Porque não adianta você adorar apenas em espírito, de forma lúdica. É importante que você o adore também em verdade. As suas ações nesse momento, ou a sua ação nesse momento, é adoração a Deus. Ninguém está vendo, mas também ninguém precisa ver. Mas proponha no seu coração, põe em nome do Senhor Jesus a sua fé nele. Feche os seus olhos e diga para Deus: Pai, eu creio em Ti, eu creio no seu cuidado,
na sua provisão sobre a minha vida. O Senhor tem guardado e cuidado. Filhos, nós estamos chegando no final de junho. Você pensou, você não ia conseguir chegar até o mês de junho sem viver um caos na sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, dizer que o caos, ele veio sobre todo o povo incrédulo, pagão, rebelde do tempo de Noé. Morreu toda uma geração, mas aqueles que confiaram na voz do profeta, do pregador, Noé pregou, e todos aqueles que ouviram e que entraram na arca, o mal não os alcançou, mas eles ficaram em segurança. Quando você quando você de verdade entende que tudo vem dele e você consagra a sua oferta, o seu dízimo, o alimento, diante do Senhor, você de verdade atrai a bênção, a proteção de Deus para a sua vida. Você agrada o coração de Deus. Exercite a sua fé, a sua confiança, espera nele. Não estou aqui vendendo uma falsa esperança, mas estou aqui para dizer, em nome de Jesus, que o meu sustento, nosso sustento, igreja do Senhor, o nosso sustento vem de Deus. É Ele que vai abrir essa porta e ninguém mais vai poder fechar. É Ele que faz um caminho aí e você vai andar por Ele. É Ele que faz de verdade o gás não acabar, que Ele multiplica o arroz, Ele multiplica a carne, Ele multiplica o cuidado sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que nos pequenos detalhes você veja a mão de Deus, a conta de luz abaixando, a conta d'água abaixando, que você possa ver em cada detalhe Deus sustentando você. E mais do que isso, eu quero dizer que se você estiver precisando de algum suporte, algum cuidado, nos deixe saber, para que possamos, em nome de Jesus, estar do seu lado, estar contigo, te ajudar e ser bênção na sua vida. Consagre ao Senhor aí sua oferta, o seu dízimo, o alimento, em nome de Jesus. A primeira parte é dele, a segunda parte é sua. A terceira é para alguém que nós vamos abençoar, que você vai abençoar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por sua fidelidade, seu amor e seu cuidado. E consagramos diante de ti as ofertas, os dízimos, o alimento, que não falte, que nesta noite teus filhos, tuas filhas possam, Senhor, viver o sobrenatural do Senhor. Abre portas onde não tem porta, faz caminho onde não tem caminho. Ó Deus, promova em nome do Senhor Jesus a bênção, a proteção, a saúde, Deus, a provisão que teus filhos e suas filhas necessitam nesta noite. Como sacerdote, eu ergo as minhas mãos e abençoo cada um e cada uma, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu dizer algumas coisas para vocês antes de ministrar a palavra. Primeiro eu quero dizer que nós não estamos aguardando nenhuma liberação humana para fazermos absolutamente nada, embora estejamos sujeitos a todas essas demandas, todas essas leis que são humanas. Mas nós estamos aguardando e esperando a ordem de Deus. Por isso a gente não fica em nenhum momento olhando se há alguma reportagem, a gente não fica buscando aqui e ali se vai liberar o culto hoje, vai liberar o culto amanhã, vai liberar, quando vai liberar, porque, irmãos e irmãs, se a nossa vida cristã, ela está condicionada ao governo, quer seja de Bolsonaro, quer seja do Witzel, quer seja do Adriano, se a nossa vida cristã está condicionada a uma liberação humana, então a igreja é humana. Mas nós
entendemos que nós estamos nessa terra, mas a igreja não pertence a essa terra. Portanto, não há nada que possa acontecer e vir sobre a igreja que pode pará-la. Nada pode parar uma igreja. Nós estamos aguardando o sim de Deus, o direcionamento de Deus. Eu estou dizendo isso com temor e com tremor, porque em oração é o que Deus tem gerado no nosso espírito. Irmãos e irmãs, por favor, preste atenção nisso, não sai da live não. Se você está esperando voltar para o templo para ativar alguma área da sua vida, aí eu vou voltar ao discipulado, eu vou voltar a liderar, eu vou voltar a adorar, eu vou voltar quando o templo for aberto, você ainda não entendeu absolutamente nada, mesmo porque a igreja não nasceu dentro de um templo. A igreja do Senhor, ela deu no coração de Deus e foi gerado através do relacionamento do Filho de Deus com os seus discípulos. Isso é a igreja. A igreja, ela é fruto de um relacionamento de Deus com seus discípulos. E isso se dá aí dentro da sua casa, no seu lugar de trabalho. Olha só, nós tínhamos uma ordem para ficarmos trancados dentro de casa. Agora já tivemos um primeiro relaxamento, as pessoas estão nas ruas, as pessoas estão trabalhando. E aí é o ambiente da missão da igreja do Senhor. Na rua, no trabalho, dentro de casa. Se a gente não entender isso, se a gente não conseguiu ainda entender isso, um templo não vai resolver, um templo aberto não vai resolver absolutamente nada. Mesmo porque tem muita gente que prega muito melhor do que o pastor Regison, disponível em várias lives por aí. Então, nessa peneira de Deus, muitos ainda vão preferir ficar em casa, porque em casa, vou até usar aqui a simbologia do controle aqui do meu carro. Em casa eu tenho o controle nas minhas mãos. Então eu ponho no culto ou na live do pastor Harrison ou da Betel, e aí não me agradei muito do que o louvor está cantando, ou não me agradei muito do que o pastor está falando, o controle está na minha mão, eu mudo para lá. Aí eu olho e vejo, não, esse aqui está falando melhor, o controle está na minha mão. E sabe qual é o problema? O problema é que o governo saiu das mãos de Deus e tem estado nas nossas mãos. Está tudo errado. A gente precisa entender e entregar o governo do tempo, do nosso tempo, das nossas 24 horas, que a gente só tem em cada dia 24 horas. Não tem 25 para um, 23 para outro, não tem 10 para outro, tem 24 horas para todo mundo. E será que 24 horas você vai ficar com o controle na mão, querendo decidir isso, decidir aquilo, mudar para cá, mudar para lá? Ou você vai entender que você precisa entregar nas mãos do Senhor Jesus, para que haja tempo para tudo, um tempo para você orar, um tempo para você jejuar, um tempo para você buscar, um tempo para você se consagrar, um tempo para você se deleitar no Senhor. Sabe, esse é um tempo que, se você não está ampliando a sua vida de louvor, de adoração, de oração, de jejum, de leitura, você ainda não entendeu absolutamente nada. Então nós não estamos aguardando isso, porque Deus, Ele está querendo nos levar a vivermos algo extraordinário. Ainda, antes de ministrar a palavra, eu quero pedir que, por favor, todos os discípulos de Betel, nesta semana,
tirem um tempo de qualidade para orar e jejuar por tantas pessoas que a notícia já chegou no nosso ouvido, que testaram positivo reagente aí para o coronavírus. Tem pessoas que estão perdendo seus familiares, e a gente não pode ficar alheio a isso. Não aconteceu dentro da minha casa, não aconteceu comigo, então eu estou bem, estou em paz. Não, nós precisamos orar. Tem gente sofrendo, e às vezes a gente não tem coragem de pegar um telefone. A gente vê tanta coisa, mas a gente não tem coragem de ligar para alguém e perguntar como é que está, se está bem, está precisando de alguma coisa, orar por alguém. Então, em nome de Jesus, se você não sabe, então, por favor, eu quero te dizer, ore em nome do Senhor Jesus, pelo Daniel, pela Gláucia, ore pela Alcimar, pelo Robinho, que também testaram positivo. Hoje a gente ainda ficou sabendo, né, do Robinho e da Alcimar. A gente tem a Dona Maria das Graças, se eu não me engano, mãe do Henrique. A gente tem a Eliane Sardinha. Nós temos algumas pessoas que estão com coronavírus. Nós ainda temos pessoas que estão perdendo entes queridos. E a semana passada a nossa irmã Sandra perdeu a sua mãe, Assunção. Já tinha perdido um sobrinho. Então as coisas estão muito próximas da gente. E o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? Dobrar o nosso joelho, botar a nossa boca no pó, não pensando na gente, mas pedir: Senhor, visita em nome de Jesus essas pessoas que estão precisando agora de conforto, ou essas pessoas estão precisando agora de cura. No meio de tudo isso, o testemunho é que a igreja hoje celebra a recuperação, né, a cirurgia, a recuperação do Dudão, que fez a cirurgia, já está em recuperação. Nós celebramos também pela Mariana, o milagre que Deus fez na vida da Mariana, porque não precisou abrir o peito, só trocou o marca-passo dela, aproveitou todos os eletrodos, então foi rápido, já está em casa. Então celebramos o cuidado de Deus, mas a gente precisa continuar orando uns pelos outros, para que em nome de Jesus o Senhor possa ter misericórdia de nós. Até onde isso vai? Algumas pessoas me perguntam: pastor, até onde isso vai? A minha resposta é muito clara e objetiva. Eu digo: eu não sei. Eu sei que nós precisamos de Deus. O tempo é de Deus. Na semana passada, no domingo passado, nós ministramos sobre Jeremias capítulo 29, quando fala que o Senhor levou o seu povo, o povo de Israel foi para a Babilônia, e Deus chama Nabucodonosor de meu servo, porque Deus está usando aquele povo, o povo da Babilônia, está usando Nabucodonosor como instrumento de tratamento, de juízo sobre a vida do povo de Deus, porque por 23 anos ele estava tentando colocar o povo no rumo, na direção, e eles não estavam ouvindo os profetas, não estavam ouvindo a mensagem. Então agora eles vão para o cativeiro babilônico, para ali eles, de fato, serem tratados por Deus. Eu creio que Deus, ele vai deixando as coisas estarem supostamente no nosso controle até chegar na medida, sabe? Quando a coisa chega na medida onde Deus diz assim: basta, não queira que chegue a essa hora na sua vida. Quando Deus diz assim: basta, entornou, a medida transbordou, quando chega essa hora, Ele então promove o cativeiro. Não é para matar ninguém, mas é para ensinar para a igreja, ensinar para nós, que não é do nosso jeito. Deus está tratando o seu altar, Deus está tratando a sua igreja, não apenas aqui, mas na face da terra. Deus está sacudindo o barco para tratar a sua igreja, para tratar o seu povo. Quero ler com você Ezequiel 47, um texto muito conhecido,
Mas eu creio, irmãos, que desde o momento do louvor, Deus já está ministrando. Já tem sido um domingo profético. A palavra já tem entrado no seu coração. Por isso, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir, não me alongar muito. Mas eu preciso que você entenda que essa palavra de hoje está conectada com a palavra de domingo. Porque Jeremias, ele não estava no cativeiro, Ezequiel, ele estava lá no cativeiro, ele estava na Babilônia. Ezequiel é o profeta que estava lá. E aí, se você ler todo o livro de Ezequiel, você vai ver Ezequiel, ele trazendo uma palavra de confronto para o povo. Os primeiros capítulos ele vai confrontar, olha, não dá para viver no pecado, não dá para viver de forma errada, não dá para viver transigindo diante daquilo que é a soberana vontade de Deus e achar que vai se dar bem. Deixa eu te dizer uma coisa, você pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Você pensa que você pode viver do seu jeito, mas não vai ser do seu jeito. Sabe, se a gente precisa de exortação, a gente precisa se submeter à exortação de Deus, porque é com amor que Ele fala. Depois dos capítulos de exortação, de confronto, vem a consolação. Ele começa a consolar ali, não só os que estavam na Babilônia, mas também o restante que ficou lá em Jerusalém. Até que vem o segundo cerco, Jerusalém, ela é cercada, é sitiada, e agora Neemias vai falar sobre isso, os muros são derrubados, as portas são queimadas a fogo, e o templo é destruído, o templo em Jerusalém é destruído. Então o povo precisava ser consolado, porque o profeta dizia o seguinte: é necessário que tudo isso aconteça. Deus está permitindo que tudo isso aconteça. E nem adianta a gente querer receber uma profecia que nos agrade, porque sabia que às vezes nós queremos receber uma profecia que nos agrade. E o Senhor nos adverte sobre isso. Eu ainda não estou no texto que Deus gerou no meu coração, mas eu quero que você abra aí em Jeremias novamente, Jeremias 29, eu vou ler Ezequiel 47, mas por favor, se você puder, abra aí a sua Bíblia com paciência, não saia nesse momento da live, mas abre em Jeremias 29 novamente, porque irmãos, como é bom quando a gente está passando por um momento, sabe, de aperto, um momento difícil, a gente receber uma palavra que nos agrada. Quando alguém vem nos confrontar, não é nada bom. Mas olha só, por favor, o que está escrito aí. Deixa eu ver o versículo aqui. Verso 8, Jeremias 29, verso 8, está escrito assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Olha só, Deus havia dito o seguinte: vocês vão ser levados para a Babilônia e vocês vão ter que ficar 70 anos em Babilônia. Mas de vez ou outra levantava um adivinho, um profeta, para falar aquilo que agradava os ouvidos. Nesse momento, muita gente está dizendo muita coisa, mas a gente precisa entender que até se cumprir um ciclo de 70 anos, o ciclo precisa se completar para que depois venha a restauração. E aí, o Senhor está advertindo aqui, porque Jeremias mais uma vez está dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonho que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras em meu nome. Contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz ao Senhor. Então, por favor, porque nos últimos dias
se levantarão falsos profetas que vão enganar a muitos. Não é porque tem fama, não é porque tem muitos seguidores, não é porque diz Senhor, Senhor, que você vai dar ouvidos e correr para lá e para cá. Entenda o tratamento de Deus. Você não precisa de uma outra palavra, você já tem a palavra de Deus. Ezequiel está lá na Babilônia, então tem um profeta, Jeremias, que está antes deles serem enviados para a Babilônia. Chegaram na Babilônia, foi levantado lá uma voz profética, o profeta Ezequiel. Ele dá uma palavra dura, uma palavra de exortação, depois ele traz uma palavra de consolo, e no final, no verso 47, ele vai falar sobre o templo, porque o templo foi destruído, mas ele agora está tendo uma visão da reconstrução de um novo templo. E essa visão da reconstrução de um novo templo fala da reconstrução de um novo momento. Um novo momento que nós precisamos viver. Quem quer viver um novo tempo? Quer viver um novo tempo, Charles? Quer viver um novo tempo? Você quer ver um novo tempo aí? Eu quero viver um novo tempo. Eu não quero voltar para onde eu estava. Eu quero mais. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho anseio de viver um tempo profético na minha vida. Eu tenho buscado isso. Eu nem vou dizer que eu tenho buscado muito, porque eu tenho que buscar mais ainda. Eu quero buscar mais ainda. Eu quero ser um fominha. Eu quero ser aquele que passou tanto tempo sem comer e que agora está havendo um banquete pronto e que não vai ficar de dedinho para cima comendo um pedacinho. Eu quero me fartar daquilo que Deus, o meu Pai, o meu Deus tem preparado para mim. Eu quero me deleitar no louvor, na adoração, deixar o Espírito Santo de Deus fluir. Eu quero dizer para Ele: governe sobre a minha vida, governe sobre o meu ministério, sobre a minha casa, governe sobre Betel, governe, Senhor, todas as coisas. Eu não quero fluir naquilo que eu já sei, eu quero fluir no sobrenatural. Eu quero palavra de conhecimento, eu quero palavra de sabedoria, eu quero revelação do alto, eu quero beber, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero mergulhar naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas Ezequiel, capítulo 47, eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você leia comigo, por favor, a partir do verso 1, as águas que saíam do templo. Ezequiel 47, diz que o homem levou-me de volta à entrada do templo. Então tudo que ele vai falar e ver está fora do templo. Mas agora, e é interessante que está perto do fim da palavra profética liberada pelo profeta Ezequiel. E lá no fim está a reconstrução do templo. E eu acho interessante isso, porque, irmãos, eu creio em uma reforma nesse altar de Deus, que é a minha vida, para que quando chegarmos de volta à entrada do templo, nós possamos ver algo diferente que não tinha antes. Ele vai ter uma visão, e todo profeta de Deus tem um vislumbre do amanhã, do futuro. Ele recebe primeiro a visão, para depois entrar em ação. E preste atenção nisso, porque a igreja desses últimos dias, ela não vai entrar num ativismo, ela não vai agir fora de uma visão de Deus. Quando agimos fora de uma visão de Deus, dá tudo errado. Quando nós primeiro recebemos uma visão de Deus, para depois colocarmos em ação aquilo que nós recebemos da parte de Deus, então a gente pode dar passos firmes, então a gente pode agir com segurança, porque com toda a certeza, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Ele falou, vai passar céu, vai passar terra, o homem querendo ou não,
presidente querendo ou não, o prefeito querendo ou não, o governador querendo ou não, a sociedade querendo ou não, se saiu da boca de Deus, vai se cumprir. Agora ele está tendo uma visão sobre o templo, e é a reconstrução do novo templo. E nessa visão que ele está tendo do templo, diz a palavra que esse homem o levou de volta. E aí eu quero que você já preste atenção. O leva de volta à entrada do templo. Creio que o Senhor tira o povo e depois o traz de volta. Temos já profetizado e falado sobre isso, de um Deus que faz a ferida e cura a ferida. De um Deus que tirou Adão e Eva do jardim e depois põe o jardim de volta no coração deles. Temos falado, e essa é a grande verdade, um Deus que leva para o cativeiro e depois ele tira do cativeiro, e a reconstrução tem a ver com isso. O povo é exortado a mudanças, o povo é consolado, porque não é fácil passar 70 anos, nós não estamos falando de 70 dias, nós não estamos falando de 70 meses, nós estamos falando de 70 anos, nós estamos falando de tanto tempo, que muitos nem voltaram, mas essa é uma outra história, são 70 anos, então não era só exortação, para uma mudança, para uma retomada, para se colocar de novo no centro da vontade de Deus. O povo precisava também ser confortado. O tempo vai chegar, a hora vai chegar. Então deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, Deus nos exorta, depois Ele nos conforta, dizendo que Ele já tem um tempo determinado para todas as coisas. Vem o conforto de Deus. Agora aqui no verso 47, Ele fala sobre o templo, e Ele é levado à entrada do templo. E aí ele tem uma visão, presta atenção, ele diz: eu vi água saindo de debaixo da soleira do templo. Há uma água que sai da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, veja que fluía do templo água ao sul do altar. Então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. A água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Ele estava com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, ele mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo isso? Sublinhe, marque isso, porque aquele homem que é figura de uma ação de Deus, de um profeta, do próprio anjo de Deus, de uma ação profética de Deus sobre a igreja. Você está vendo isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui em direção da região situada a leste e desce para Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, então a água sai do altar, e quando deságua no mar, a água ali é saneada. A água ali é saneada, e por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes. Recebe essa palavra aí? Haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água, ele está falando do Mar Morto, essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá.
pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender redes, não anzol, mas redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Meus irmãos e irmãs, se você não entende que essas palavras proféticas que nós temos liberado aqui são para o nosso tempo, então você ainda não está conseguindo discernir a voz de Deus. Porque depois de todo um tratamento, depois de toda uma palavra, Deus fala de uma mudança que aconteceu no ambiente do templo. E Ele é o Senhor que leva o profeta, que leva o homem de Deus para a entrada do templo e começa a dar a ele uma visão. Antes de qualquer movimento, ele começa a ter uma visão de Deus. Betel, igreja do Senhor. O que nós precisamos nesse momento de cativeiro, nesse momento de pandemia, nesse momento de caos, não é ouvir o que o repórter está dizendo, não é ouvir o que a circunstância está dizendo, não é apenas olhar com os nossos olhos naturais, mas nós precisamos permitir que o Senhor nos leve, que o Senhor nos guie, que o Senhor então traga para a nossa vida uma visão de Deus. Porque é debaixo dessa visão de Deus que a igreja caminha, porque a igreja não é uma instituição humana, a igreja era uma instituição divina, eterna, é uma embaixada de Deus. Tanto é assim, meus amados irmãos, que o Senhor diz para a igreja, que Ele está dando autoridade espiritual para a sua igreja. Ele não diz isso para mais ninguém, mas para a igreja do Senhor. Ele diz: eu estou plantando a minha igreja na terra, e tudo aquilo que a minha igreja estiver ligando na terra será ligado nos céus, tudo que a minha igreja desligar na terra será desligado nos céus. Isso é posição de autoridade, e nós não fazemos isso em nosso nome, nós fazemos isso debaixo de uma orientação e direção de Deus. O que nós precisamos, líderes, o que nós precisamos, pastores e pastoras, o que nós precisamos, homens e mulheres de Deus, e o que nós precisamos, igreja do Senhor, é sermos levados pelo Espírito Santo de Deus em um lugar onde Ele vai descortinar o mundo espiritual diante de nós, onde Ele vai abrir os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. É no cativeiro, é lá na terra onde o Senhor está tratando com a sua igreja, é no meio dessa pandemia, dentro da nossa casa, porque dentro da nossa casa começa uma restauração de Deus. Dentro da nossa casa o Senhor começa a mexer com os nossos relacionamentos. Eu tenho orado para que o coração do esposo se converta ao coração da esposa, o coração da esposa se converta ao coração do esposo, o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, o coração dos filhos se converta ao coração dos pais. Que haja um ambiente profético dentro de casa, que seja restaurado um ambiente de comunhão, um ambiente de harmonia, um ambiente que promova a cura, um ambiente que promova a adoração a Deus, para que quando nós formos conduzidos de volta ao templo, nós possamos viver um novo templo, um novo ambiente, um lugar aonde tem uma água brotando, aonde o Espírito Santo de Deus está trazendo uma nascente de uma água viva, que aonde esse rio passar, esse rio vai trazer cura, vai trazer restauração. Mas escute o que o Senhor ministrou ao meu coração para dizer para você aqui nesta noite, que antes desse rio, Ele trazer vida lá no Mar Morto. E você sabe que mar nas Escrituras vai falar da humanidade, vai falar de multidão, vai falar de uma sociedade. Antes de sarar, antes de chegar no mar, antes de trazer toda sorte de vida naquele mar morto, porque lá não se cria nada,
é um mar morto, não tem vida no mar morto. Mas esta água que flui do trono, essa água que flui de debaixo do altar do Deus Todo-Poderoso, por onde esse rio passar, é a palavra do Senhor que diz isso, traz uma nova vida, vai restaurando aonde esse rio passar. Mas preste atenção, que antes dele ter esta visão do rio que fluía e trazia vida para o mar, vida para a humanidade, para a sociedade, ele primeiro tem que experimentar o que significa esse rio de Deus. Ele é tomado pela mão, e agora ele vai passar por alguns níveis. E o Senhor ministra ao meu coração que algumas pessoas nem começaram a passar por esses níveis da manifestação do poder de Deus e do rio de Deus. Algumas pessoas ainda estão no deserto, na sequidão, mas o profeta, o líder, ele é o primeiro a andar por aquele rio, porque ele é tomado por aquele homem. Depois dele ter uma visão, agora ele vai entrar nesse mover, ele vai entrar no rio. Preste atenção numa coisa, porque depois de todo esse deserto, a gente precisa entrar no rio. Mas escute o que o Espírito Santo de Deus gerou no meu coração. Muitas pessoas não estão preparadas para ver, muitas pessoas não estão preparadas para entrar nesse rio, e ainda estão no lugar seco, esturricado. Olha a visão que Deus está me dando. Muitas pessoas estão em um lugar seco e deserto, e nesse lugar seco e deserto não conseguem ver absolutamente nada a não ser morte, a não ser caos, sequidão. São pessoas que estão sendo tomadas por um pessimismo, estão sendo tomadas por um medo paralisante. Mas o profeta caminha debaixo de um mover profético, de um mover de Deus, e ele começa a passar por esses ciclos que determinam não apenas a altura ou a profundidade do relacionamento, a profundidade daquele rio, mas determina o nível de experiência e de crescimento na nossa vida cristã, depois de tudo isso que nós estamos vivendo. Então cada estágio era ainda um primeiro momento, ainda era algo que deixava o homem ainda no controle, seja no tornozelo, no joelho, no lombo, no peito. Tudo isso ainda mantém o homem com o pé no chão. O pé no chão ainda simboliza o controle. Eu ainda estou caminhando, mas já está dentro do rio. Mas o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração que assim como tem pessoas que estão na sequidão, algumas pessoas pararam com as águas no tornozelo, algumas pessoas pararam com as águas no joelho, algumas pessoas pararam com as águas na cintura, outras pessoas pararam com a água no peito, mas ainda não experimentaram perder o controle para Deus. A igreja, escute essa palavra profética, a igreja que vai ser relevante, a igreja que Deus vai usar, não é a denominação metodista, não é a denominação assembleia, não é a Lagoinha, não é o projeto, não é o SEI, mas a igreja que o Senhor vai honrar e trazer relevância nessa terra, é a igreja daqueles, e daquelas que se dispuseram a perder o controle para deixar que o Espírito Santo de Deus assuma o controle.
O Espírito Santo de Deus começou a ministrar no meu coração que há igrejas que as águas elas estão lá ainda no tornozelo. Há líderes que a água está lá no tornozelo. Há homens e mulheres de Deus dentro, talvez, de algumas famílias que estão ouvindo aqui, as águas ainda estão em um nível de controle humano. Mas o Senhor diz que nesse novo templo, e nesse novo tempo, nesse novo ciclo de Deus, nós precisamos dar mais alguns passos. Agora preste atenção, porque, meus amados irmãos, não é para onde eu quero ir. Primeiro o homem vai e mede os primeiros 500 metros, e aí eu caminho. É assim que vai ser, e é assim que precisa ser. Ele primeiro mede os 500 metros, e aí depois eu vou experimentar caminhar aqueles 500 metros. Antes dele medir, eu estou parado. Depois que ele mede os primeiros 500 metros, então eu posso andar aquele caminho. Então, depois de eu experimentar, e ali tem algumas experiências, tem algumas coisas que são básicas, eu não posso demorar muito. Meu príncipe, muito obrigado. Aleluia. Eu preciso dizer isso. Há algumas experiências que nós temos, de coisas que são básicas. Nesse novo tempo, e nesse novo templo, para a gente viver o fluir de Deus, para a gente andar e viver debaixo de uma visão profética de Deus, a gente precisa colocar ou restaurar as coisas simples, porém extremamente importantes, fundamentais da nossa vida, que é o relacionamento dentro da nossa casa. E o relacionamento dentro da nossa casa é o mover espiritual de Deus. Quem disse para você que você pode viver uma vida miserável dentro da sua casa e viver uma vida espiritual cheia do reteté, cheio da bênção de Deus? Mas é básico, é fundamental ter uma boa comunicação, é fundamental viver bem dentro de casa, é fundamental, escute por favor, é básico, é água ainda no tornozelo, você comprar e pagar, você ser responsável com aquilo que você ganha, porque eu conheço pessoas que ganham pouco, são pessoas assalariadas, mas são pessoas prósperas. Ei, você não está entendendo? Estou falando de algo que é espiritual. A prosperidade não é ganhar muito. Existem pessoas que vivem com um salário mínimo, mas são mais prósperas do que pessoas que ganham, quem sabe, 10, 15, 20 mil reais. Porque essas pessoas que às vezes ganham 10, 20, 15, 20 mil reais, ainda estão devendo no banco, ainda não pagam as suas contas. Mas o abençoado, a abençoada, que ganha um saláriozinho lá suado todo mês, está com as suas contas pagas, tem crédito para comprar em todos os lugares, ninguém nega nada, porque a prosperidade não tem a ver com ganhar muito, tem a ver em permitir que Deus possa gerar no seu coração um entendimento que você precisa viver de uma forma equilibrada e sóbria. Isso é água no tornozelo, é coisa básica. A água sobe e você começa a viver uma vida de oração. Deixa eu dar um passo atrás e dizer que nesses primeiros 500 metros você precisa experimentar todo o fluir e toda a mudança e toda a restauração que esses primeiros 500 metros promovem na sua vida, para que você possa avançar para os próximos 500 metros ou 1000 côvados. Você precisa vencer todo esse primeiro ciclo, porque senão você fica parado ali. Quando Deus me deu essa palavra, Ele disse:
dentro da minha igreja, tem muitos filhos meus, tem muitos que eu chamei, que pararam ali com as águas no tornozelo, porque eu não vou levá-los para o segundo nível, eu não vou conduzi-los para os próximos 500 metros, sem que antes eles possam vivenciar, eles possam aprender, eles possam crescer nesse ambiente. Esse ambiente na água no tornozelo é um ambiente onde você precisa conhecer, você precisa crescer. Tem coisas que são básicas, tem coisas que você não pode ser tão descarado de ficar orando e dizendo: Deus, muda isso na minha vida, Deus me fala se isso está certo ou se está errado, porque a palavra do Senhor é muito clara do que é certo e o que é errado. Se não vencer tudo aquilo que você precisa no primeiro nível, você não vai para o segundo. E tem muita gente parada com as águas no tornozelo. E quem não avança, não vai ver o milagre que vai acontecer depois. Você está entendendo isso? Porque só depois que ele vai ver a água chegando no mar morto, e só depois que ele vai ver os animais, peixes, muito peixe, inumeráveis peixes, que eles não pescavam só de anzol, eles jogavam rede. Você não vai ver o milagre lá na frente se nesse momento você não permitir o Espírito Santo de Deus gerar a vida dele em você. Não fica parado, tem mais de Deus para você, tem mais de Deus para você. E se você não viver nesse nível, você não vai conseguir chegar no próximo nível. Depois que você vence esse primeiro nível, talvez questões básicas, palavras torpes, situações que você ainda está amarrado, preso na sua vida, nesse nível você aprende. Nesse nível você adquire uma nova linguagem, uma nova mentalidade. Você sai do seco, você vai viver agora num novo ambiente, e em nome do Senhor Jesus, você precisa entender isso, que você não pode ser apenas uma pessoa religiosa, você não pode apenas vir à igreja, você é a igreja. Você precisa entender que você estava caminhando em uma direção que não produzia absolutamente nada na sua vida. Agora o Espírito Santo de Deus, ele vem, ele abre os seus olhos, ele desperta você, e você agora vai andar numa nova direção. Você anda diferente, não carregando mais um fardo de pecado nos seus ombros, mas agora você anda num novo ambiente, você anda num novo nível, você agora consegue perdoar. No nível do tornozelo, você vai, em nome de Jesus, tirando essas máculas da sua vida, sem carregar nenhum peso, sem carregar nenhum pecado não confessado. Você vai perdoar quem você precisa perdoar, você vai se liberar diante de Deus, porque afinal de contas, você agora está caminhando de mãos dadas com o homem de Deus, você agora está caminhando no rio de Deus, você está caminhando no fluir do Senhor. Na entrada do templo, ele já havia um fluir de Deus, e precisa ter um fluir de Deus na sua vida. Dá para você entender isso, crente? O segundo nível, vem outras experiências. Você começa a se apaixonar pela palavra, você começa a se apaixonar por conhecer mais de Deus através da palavra. Você começa a se apaixonar pela oração. Você está arrumando a casa, você está orando. Você está trabalhando, você está orando. Ninguém precisa dizer que você tem que orar, ninguém precisa mandar você jejuar, ninguém precisa dizer que você precisa fazer isso ou aquilo, mas você já começa a experimentar, a ter experiências. Águas estão crescendo na sua vida, crente, mas ainda no joelho não é o suficiente. Você precisa avançar mais. Tem o terceiro nível, tem o quarto nível, e você precisa passar por cada um deles. Quando Deus me deu essa palavra, Ele disse: meu filho, tem muita gente vivendo a partir da experiência do profeta, daquele que experimentou e daquele que mergulhou, mas não querem pagar o preço que o profeta paga.
Preste atenção nisso. Porque se Deus não tem filhos prediletos, se Ele levou Ezequiel a ter uma experiência de avançar na sua experiência com o Eterno, com a experiência espiritual, até ele vivenciar algo extraordinário, eu vou dizer uma coisa para você: eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha igreja, eu quero isso para o meu ministério de louvor, eu quero isso para as células da igreja, para os ministérios da igreja, eu quero isso para as crianças, eu quero isso para os idosos, eu quero isso para o povo de Deus. Eu não quero isso só para Betel, eu quero isso para o SEI, eu quero isso para o ID, eu quero isso para a Lagoinha, para a Assembleia de Deus, eu quero isso para o povo de Deus. Mas se você apenas admira o que o profeta está vivendo em Deus, e aí o que você faz é sempre viver mendigando uma bênção do profeta. Você sabia que tem muitas pessoas que vão passar a vida inteira sem chegar no nível de deixar o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida, simplesmente porque quando precisam, vai até um profeta e diz: ora para mim. Meu Deus, a gente precisa romper com esse nível do você ora para mim, ora por mim. Não esquece de orar a Deus para mim não, eu estou passando uma luta muito grande. Quando é que você vai começar a orar? Quando é que você vai começar a deixar o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida? Eu quero crer, meus irmãos e irmãs, que quando o Senhor fala da parábola dos talentos, olha, algumas pessoas receberam 5 talentos, algumas pessoas receberam 2 talentos, algumas pessoas receberam 1 talento. Eu não sei se eu estou errado na minha forma de pensar, mas se é possível receber 5 talentos, eu não quero receber 2. Se é possível receber 5 talentos, eu não quero receber 1 talento. Eu quero mais de Deus e eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Eu não posso simplesmente dizer: eu quero 5 talentos, eu quero 5 talentos, me dá 5 talentos. Eu deu para ele 5, eu quero 5. Eu não posso bater o pezinho, fazer manha e dizer: eu quero 5 talentos. Eu preciso pagar o preço para receber os 5 talentos. Qual é o tempo que você passa em oração? Qual é o tempo que você passa aos pés do Senhor Jesus, comendo, se alimentando, fluindo em Deus? Não basta você querer, você tem que pagar um preço para isso. Você está me entendendo? O que acontece, meus amados irmãos, eu vou caminhar para o fim aqui, porque a palavra do Senhor diz, verso de número 5, quando ele mede mais 500, aquilo que começa no tornozelo se torna um rio. Agora é o rio de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Alguns dos nossos cultos representam essa água no tornozelo. Alguns dos ambientes religiosos que frequentamos representam as águas no joelho. Alguns representam, às vezes, uma vigília aqui e ali, um culto de oração, uma consagração. Às vezes a água vem até o lombo. Mas aonde está o rio de Deus? Aonde está o rio de Deus? Onde está o rio de Deus? Porque está aqui nessa medida. Há uma medida que fala de um lugar aonde o homem é levado, o profeta é levado. Agora, diz aí, verso de número 8, era um rio que eu não conseguia atravessar. Eu não consigo estar no controle quando eu estou no rio de Deus. Eu não consigo estar no controle quando eu estou mergulhado no rio de Deus.
eu não consigo atravessar, eu perdi o controle, porque a água havia aumentado. Eu tenho orado: Senhor, aumenta o fogo, Senhor, aumenta o nível da água, Senhor, aumenta. Nós queremos gerar esse ambiente, porque a palavra do Senhor diz que a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar nado, era tão profunda que não dá para ver mais o fundo. Quando você começa a permitir que o Espírito Santo de Deus te leve, quando você começa a se mover, quando a igreja começa a se mover no sobrenatural, quando a igreja começa a se mover no sobrenatural, nós não vamos conseguir mais atravessar, eu não vou conseguir mais explicar, eu não vou mais ter condições de dizer: eu fiz essa estratégia, eu trouxe esse método, eu trouxe esse conferencista, eu fiz essa conferência, eu trouxe esse pregador, eu paguei caro para esse cantor vir, eu comecei a publicar lá no Instagram, eu comecei um canal no YouTube. O meu segredo para chegar nesse lugar foi porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quando nós, meus amados irmãos, estamos vivendo algo sobrenatural de Deus, eu não tenho como explicar como está acontecendo, eu não tenho como explicar, porque quem está fazendo, quem está trazendo a revelação, quem está conduzindo todo o processo é Deus. Eu só estou fluindo no rio de Deus, eu só estou fluindo no rio de Deus. A água está profunda demais, a água está profunda, e o Espírito Santo de Deus quer nos levar para essas águas profundas. A igreja do Senhor tem vivido em águas no tornozelo, no joelho, no lombo, mas Deus quer levar a igreja para os rios de Deus. Betel, Deus quer nos levar para um nível mais profundo, um nível onde nós não vamos conseguir mais colocar os nossos pés no chão, onde nós vamos fluir no sobrenatural de Deus, onde nós não vamos conseguir, como nós cantamos, ficar de pé, tamanha é a glória do Senhor, onde nós não vamos ficar olhando para ver que horas o culto vai terminar, porque na verdade nós, irmãos, vamos estar nos deleitando no mover de Deus, no mover profético do Senhor. Aí, meus irmãos, nós vamos ver os milagres acontecendo, porque as pessoas vão chegar com a vida arrebentada, com o relacionamento destruído, enfermas, vão chegar aqui oprimidas, vão chegar aqui com a vida, o caos, mas vão sair daqui restauradas, vão sair da presença de Deus com a sua vida transformada, porque há um rio de Deus fluindo, e esse rio de Deus não flui dentro do templo. Eita! Começa no altar, mas olha onde esse rio vai fluir. Por favor, vou terminar. Verso 6. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Escute. Levou-me então de volta à margem do rio. Ele não está no templo mais. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar morto. Quando deságua no mar, meus amados irmãos, quando chega no meio do povo, quando chega no lugar da missão, quando deságua no mar, a água ali é saneada, o que vai trazer restauração. Não é um partido, não é o homem. Tem muita gente colocando a sua fé no homem, mas o que vai trazer vida, o que vai sanear as famílias, a sociedade, é o rio que sai do trono de Deus, que os profetas do Senhor experimentam, e quando saem são levados para o mar, e aonde havia morte, eles vão começar a ver vida. Ei, quem está preparado para viver esse tempo? Quem deseja viver esse tempo? Diz a palavra do Senhor:
esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes. Não tem mais morte, não tem mais sequidão, não tem mais pandemia, não tem mais caos. Mas por onde essa água fluir, por onde ela passar, vai ter todos os tipos de animais e de peixes, porque essa água flui com o propósito, está escrito aqui, flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Vamos perder o controle, igreja, vamos perder o controle, vamos para as águas profundas, porque a palavra tem uma promessa, que os pescadores ao longo do litoral, diz que eles vão estender as suas redes, os peixes serão de muitos tipos, como os peixes de um mar grande. Oh Deus, os peixes serão muitos, como os peixes de um mar grande. Betel, nós precisamos ansiar para viver esse tempo, o tempo de muitos peixes, e de peixes como de um mar grande. Nós não vamos ficar comendo ali qual o nome do peixe pequenininho ali? Tilápia não, né? Lambari não. Qual o nome daquele peixinho pequenininho? Sei lá, você sabe aí, nome do peixinho pequenininho. Você pega ali na beira do rio, você vai pegando aquele peixinho pequenininho. Mas a promessa do Senhor é que os peixes serão grandes, porque nós vamos viver um fluir de Deus, porque onde o rio passar vai trazer vida. Você crê nisso? Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Deixa o Senhor fluir aí, Vitor. Começa a ministrar aí uma canção. Fala sobre esse rio de Deus, esse fluir de Deus. Se você está no lugar seco, se você está no lugar do raso, se você está em um lugar onde não tem vida, feche os seus olhos e anseie, deseja agora aí, diz Espírito de Deus. O Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado, e eu, Senhor, creio, e não apenas creio, eu quero. Pode pegar na minha mão e mede, para que eu possa experimentar. Espírito Santo, eis aí sua igreja, seu povo, eis-nos aqui, Senhor. Pai querido, o Senhor ministrou ao meu coração, e nesta noite eu quero ser profeta, porque, Senhor, nesta noite, quem sabe tem algumas pessoas que estão ainda no seco, e nesse lugar é um lugar apenas de angústia, de tristeza, de morte, de caos. Mas, Pai querido, nós somos convidados para uma jornada, para uma caminhada. Não é tudo de uma vez. Ninguém é jogado no meio do oceano. O Senhor é prudente, o Senhor nos leva aos pequenos começos. Dê alguns passos, se prepare para novos passos. Deus manda dizer: dê alguns passos e se prepare para novos passos. Povo de Deus, dê alguns passos e se prepare para novos passos. Se essa palavra é profética para a sua vida, em nome de Jesus, se proponha hoje: Senhor, eu vou dar alguns passos e eu quero me preparar para dar novos passos que eu ainda não dei. Eu quero, Senhor, beber da tua fonte, eu quero fluir como um rio, eu quero, Senhor, ser cheio do seu Espírito,
Eu quero, Senhor Deus, viver, experimentar coisas que eu ainda não experimentei. Aleluia. Aleluia. Eu quero fluir, eu quero fluir, eu quero fluir. Eu quero fluir, Senhor, eu quero fluir. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que pode nesta noite pegar na nossa mão, assim como o Senhor fez com o profeta Ezequiel. E o Senhor levou o profeta Ezequiel a experimentar de algo que iria fluir no futuro, porque ele estava ainda tendo uma visão do futuro. Nesta noite o Senhor está aqui, Senhor, liberando uma palavra para que nós tenhamos uma visão do futuro. Pega na nossa mão, Senhor. Senhor, pega, Senhor, em nome de Jesus, na mão deste que precisa vivenciar novas experiências. Senhor Deus, olha para esse coração que está seco, olha, Senhor, para esse que não foi tratado ainda nesse pecado, olha, Senhor, para esse que ainda não conseguiu, Senhor, discernir que os caminhos do Senhor não são comuns, são caminhos, ó Deus, espirituais, são caminhos eternos. O Senhor não negocia, ou nós caminhamos de mãos dadas com o Senhor, ou nós caminhamos de mãos dadas com o mundo, com o pecado, ou nós caminhamos para mergulharmos em rios profundos de Deus, onde há um fluir. E eu quero te pedir, Senhor, faz esse rio fluir desse altar, faz esse rio fluir do templo, Senhor, faz esse rio fluir, ó Deus querido, para onde ele passar, onde há morte que haja vida. Pai, aonde há morte, haja vida, a vida de Deus, a vida de Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor é poderoso para tratar conosco, e nesse tempo o Senhor está tratando com a sua igreja. Foi a palavra que o Senhor me deu domingo passado. O Senhor tem falado à sua igreja para tratar a sua igreja e preparar a sua igreja para chegar em águas profundas. Queremos beber dos seus rios, queremos fluir, Senhor, nas suas fontes. Queremos, Deus, navegar no oceano do seu Espírito. Queremos, ó Pai querido, falar em outras línguas. Queremos, Espírito Santo de Deus, experimentar coisas novas do Senhor, novas revelações, um novo mover de Deus na nossa vida. Eu quero, Senhor, colocar diante de Ti esta geração de homens e mulheres sedentos, famintos, apaixonados, Deus, inconformados, assim como o Senhor tem gerado no meu coração, e eu tenho estado inconformado. Eu tenho dito para o Senhor, mais, eu tenho orado e tenho dito, Deus, eu quero mais, 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 eu quero mais. Aleluia. O Senhor me fez lembrar, quando eu estava vindo para cá hoje, Deus colocou uma canção. Eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, você possa meditar, você possa cantar. Coloca aí, comece a adorar ao Senhor com esta canção. Essa canção diz: eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, para que o Senhor cresça em mim. Você pode dizer isso. Ó Deus, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu não preciso dos holofotes humanos. Eu não preciso ter mais seguidores. Eu não preciso da fama. Eu quero me esconder, porque no lugar secreto, aonde o seu Espírito Santo mais flui, aonde o rio de Deus começa a fluir. E Senhor, em nome de Jesus, nesse lugar secreto, muda tudo que precisa ser mudado, e faz com que esse rio passe por todas as áreas da minha vida, corpo, alma e espírito, e traz restauração e vida de Deus. É assim que eu oro, que eu profetizo e declaro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Filhão, Deus te abençoe, querida, Deus te abençoe.
Estamos encerrando esse culto neste domingo. Eu quero dizer em nome de Jesus, quarta-feira estaremos de volta, uma palavra profética liberada para o seu coração. Mas durante toda esta semana, às 10 horas da manhã, tem uma palavra de direcionamento. É aqueles 5 minutos diários. Você pode pegar a série, pegar essa palavra, e você pode fazer a sua devocional todos os dias com essa palavra que o seu pastor libera sobre a sua vida. Também, eu preciso dizer, toda quinta-feira tem o culto para as nossas crianças. Você está colocando o seu filho para assistir? Então, toda quinta, você tem a oportunidade de que o seu filho ou sua filha seja ministrado. Então, por favor, vai lá, está lá no nosso canal no YouTube, o culto para as crianças. Agora que a pastora, graças a Deus, está bem, nós vamos voltar a fazer o culto para a melhor idade, porque nós queremos que você seja alimentado. Sabe, quando nós começamos em março a viver essa pandemia, eu comecei a ver todo mundo fazendo live. Eu disse, eu quero fazer live também. Aí chamei um aqui, chamei o pastor Pedro, chamei o pastor lá de Portugal, eu comecei a fazer live. E o Espírito Santo de Deus disse, não é isso que eu quero. Eu interrompi tudo. Eu prometi até que ia falar sobre escatologia. Eu prefiro obedecer a Deus e chatear as pessoas. Eu parei tudo, porque Deus disse para mim, eu não quero que você entre num ciclo de lives, um ciclo que você se perca. Eu quero que você pare para ouvir a minha voz. E eu parei para ouvir a voz de Deus. Então seja ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Por favor, faça parte de uma célula. Participe através do Zoom de uma célula de Betel, fortalecido, em nome de Jesus. Esteja conosco na quarta-feira, vai ser um culto profético aqui também, em nome de Jesus, amém? Se inscreva no nosso canal lá no YouTube, ativa lá o sininho. Por favor, você pode também curtir a gente lá no Facebook e seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus continue conosco, com a nossa casa, continue com Betel e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não apenas hoje, mas para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.